Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Como é que anda aí? Tudo tranquilo? Na boa, uma semana marcada pelo final da semana, né? Na verdade, a gente volta aí gravando na quinta-feira, dia 7 de janeiro, 9h22 da noite aqui em Israel nesse momento. E a menos de 3 horas aí, a 2 horas e 28 minutos da entrada do terceiro... Não, na verdade a gente já está, né, no terceiro lockdown, que a gente comentou aí nas 2 últimas semanas, mas agora a gente vai entrar num lockdown de verdade. Tudo fechado a partir de meia-noite. A gente vai falar disso, não tem como não falar disso no nosso primeiro bloco. Então vamos deixar de enrolar e vamos passar para ele. Bom, quase um ano nessa coisa, não aguento mais. Nessa semana a gente está gravando quinta, na terça-feira, quando foi informado aí na televisão que a gente ia entrar em mais um lockdown fechado. Falei, não, chega, não aguento mais, até porque eu percebi que o primeiro lockdown começou no dia 13 de março de 2020. Ou seja, a gente está quase há 10 meses aí de lockdown em lockdown, né? Passando de um para o outro. A história do corona já se arrasta há quase um ano e a gente entra aí no terceiro lockdown. Todo mundo em casa a partir de amanhã, o sistema educacional fechado, o comércio fechado, tá proibido, as pessoas estão proibidas de sair de casa a mais de 1 quilômetro, estão proibidas, como é que chama isso? Mais de 5 pessoas, né, juntas em local fechado, mais de 10 pessoas em local aberto, está proibido também visita à casa de familiares. Enfim, voltamos a uma situação muito parecida com a que foi em março, né, do ano passado, em setembro do ano passado, mas hoje a gente pelo menos tem menos medo do corona, né? Eu me lembro que o primeiro lockdown era um pânico, né? Porque as pessoas não sabiam ainda, a gente não sabia ainda o que estava enfrentando. Hoje as coisas estão um pouco mais calmas, né? A gente, de certa forma, está mais relaxado, entende um pouco melhor o que é esse corona, mas a gente vai entrar aí em mais um lockdown. Dia de ontem, a gente chegou aí a mais de 8 mil doentes, é um recorde, né? Porque no segundo lockdown a gente entrou em lockdown com 7 mil, ontem a gente fechou com 8 mil, possivelmente hoje, agora 9 horas da noite, foi a última atualização, a gente estava com 4.500 novos doentes hoje, mas ainda tem aí muito tempo para ser, enfim, uma nova atualização vai ser feita. A gente chega com números altíssimos, entra aí para o terceiro lockdown. João, parece que tem vacina chegando aí, mas a gente sai desse lockdown melhor ou pior do que a gente está entrando nele? 15 dias é o que estão falando, cara. Do lockdown fake, a gente sai pior. Saltar de 5.500 casos para 8 mil de um dia para o outro é uma situação que até agora não tinha acontecido, né? Enfim, provavelmente é efeito da mutação britânica, né? Pelo que os especialistas estão dizendo, que está circulando por Israel e tem um poder de contaminação mais alto que o coronavírus original que chegou aqui, né? O número de exames também aumentou muito. Essa semana eu tentei marcar exame para mim. Não estou me sentindo mal, estou me sentindo normal, mas como eu trabalho com educação, estou tentando fazer o exame de maneira regular para não correr risco de contagiar as pessoas com quem eu trabalho. E não conseguia marcar até sábado, né? Eu tentei marcar na terça. Em geral, você consegue para o dia seguinte, até sábado não tinha exame. Até sexta ou sábado, não me lembro agora exatamente, não tinha exame disponível para fazer. Estão fazendo 120 mil exames por dia, né? Ele teve uma queda nos últimos 2 dias, baixou de 8.500 para 8.100, mas também teve uma diminuição do número de exames, né? Segundo a informação que o Marquinhos acabou de ver do Canal 12, cada pessoa está contaminando 1,26, né? Para a gente poder ter para o fechamento, para o lockdown estar funcionando, a gente tem que estar numa média de menos que 1, né? 0,8. Então a gente está longe disso ainda, e aí o governo decidiu impor um lockdown mais sério. Agora, o que vai mudar? Na prática, não muda quase nada. O que vai mudar são 2 coisas, né? Na teoria, uma coisa mudou, na teoria e na prática, que é que eles vão fechar o sistema educacional. Isso não só impede a disseminação do vírus nas escolas e nas creches, mas também obriga os pais a ficarem em casa, né? As pessoas a ficarem em casa. E uma maior fiscalização nas ruas, né? Que a gente já viu hoje que em vários pontos do país vai ter policiamento nas ruas para fiscalizar se as pessoas estão se afastando a mais de 1 quilômetro de suas casas, que é proibido e que já estava proibido desde antes, né? Mas impressiona de maneira negativa, como sempre, né? Lamentavelmente, que a gente comentou aqui, todo mundo comentou,
que o lockdown era uma mentira, que estava tudo funcionando, exceto restaurantes e quiosques de rua, algumas coisas dessas de vendedor de falafel, que estão fechados, e os shopping centers, o lockdown ele não estava funcionando, ele só proibiu algumas pessoas de trabalhar. O resto do país estava todo na rua, ninguém estava respeitando, as pessoas estavam se visitando, a sensação não era de lockdown, né? Agora vai ter que ser, porque 8 mil assustou as pessoas, a gente está falando em 900 doentes em estado grave, vale lembrar que Israel tem mais ou menos 1.100 leitos preparados para receber corona, ou pelo menos tinha na época da segunda onda, não vi esses números atualizados, né? E pela primeira vez, desde o início da corona, um paciente faleceu, né? Sem conseguir atendimento no hospital. Não que os hospitais não tenham mais vaga, mas pelo jeito essa clínica que ele tentou aí, que não foi divulgada pelo Ministério do Interior, mas o jornal Haaretz fez uma matéria sobre o caso, sem dar mais informações. Um paciente já morreu sem conseguir acesso no hospital, o que é uma situação inédita em Israel, né, e muito preocupante. Então aí vem esse segundo lockdown aí, né, um lockdown enfim, de verdade, né, como necessário, mas que ele, ao contrário das outras vezes, ele foi colocado já com prazo de fim, ele vai durar só 2 semanas, né, e não tem estratégia nenhuma para sair dele. Qual é a aposta do governo? Que com a vacinação, as pessoas com situação de risco daqui a 2, 3 semanas já vão estar protegidas, e que, enfim, você pode sacrificar um pouco mais o resto da população e reabrir o país para que a economia flua, se você não está colocando em risco as pessoas com comorbidades ou idosas, né, ou os profissionais de saúde. O que, de alguma maneira, faz sentido, de outra maneira, não, porque as pessoas jovens e que não têm comorbidades também podem ter reações graves à infecção do Covid, né? Então, enfim. Por outro lado, hoje, agora mesmo, né, a gente está gravando na quinta-feira, dia 7 de janeiro, agora mesmo o Netanyahu veio a público, né, às 15 para as 9, fazer um pronunciamento público para dizer que ele, depois de 15 conversas seguidas nas últimas semanas com o diretor-geral da empresa Pfizer, né, que produz a vacina que está sendo aplicada em Israel no momento, ele acertou com ele a compra de milhões de vacinas, que vai possibilitar, segundo o primeiro-ministro, que até Pessah, né, que é a festa de Pessah, Páscoa judaica, que ocorre no final de março esse ano, né, toda a população israelense acima de 16 anos vai estar vacinada. Okay? Então, é uma notícia bastante boa, né, uma notícia bastante interessante. Israel é o país que mais vacinou agora, proporcionalmente, sua população. Né, se não me engano, mais de 17% da população já foi vacinada, pelo menos a primeira dose. E até o final de março, toda a população acima de 16 anos vai ter recebido até a segunda dose, ou seja, vai estar imunizada, com exceção das pessoas que já contraíram o vírus, né, vai estar todo mundo imunizado, com exceção das crianças e adolescentes que não foram testados, né, nos testes da vacina, essa população não foi testada, por isso eles não tomam a vacina. Mas, enfim, se todo o resto da população estiver imunizado, as crianças e adolescentes não contraem o vírus, e mesmo assim a gente sabe também que as crianças e adolescentes são uma população que tende a sofrer menos os efeitos do vírus, inclusive até os 9 anos, a grande maioria das crianças é assintomática. Né? Agora, aqui em Israel está tendo uma briga de narrativas sobre quem é o responsável, né, pelo esse sucesso da vacinação. Né? Enfim, o Netanyahu, obviamente, está vendendo essa vacinação, esse sucesso. É um sucesso se comparado a outros países, né, que Israel vacina uma proporção muito mais alta da população que a maioria que todos os países do mundo. Né? Então, ele está tentando levar esse crédito para ele. Ele conseguiu, conversando com o diretor da Pfizer. Enfim, já estão rolando por aí rumores de que o diretor da Pfizer optou por vender por Israel porque ele é judeu, o que é muito pouco provável, não faz nenhum sentido, já que ele representa uma empresa muito importante no momento de pandemia, né, ele favorecer um país por uma identidade étnico-cultural, religiosa, é impensável, né? João, enfim, foi assim. Eu vi essa semana que Israel está pagando $30 como é que chama? A dose. A dose, enquanto no resto do mundo é $20. Tipo, Né, os outros países estão pagando $20. A União Europeia paga 15, outros países estão pagando de 20 a 22, e Israel está pagando 30, né? E esse por isso que Israel está recebendo antes, né? Não é exatamente por isso, porque tem outros países no mundo. Não é só por isso, porque tem outros países no mundo que pagariam $30 para receber essa quantidade de doses que Israel está recebendo,
e a Pfizer não fez esse negócio com esses países, né? Então, existe um outro fator, ok? Os países da própria União Europeia, que pagam $15, eles receberam menos doses que Israel, com populações muito maiores, né? E é importante dizer isso, esse investimento, né, na vacina, pagar $30 para receber muitas doses antes de todo mundo, é um investimento, na verdade, para mim é uma política correta, porque você paga mais caro agora, mas você depois vai colher os frutos disso muito antes dos outros países, para poder reabrir a economia e vai evitar que pessoas morram, né? Então, para mim, se fosse essa a questão, seria uma política 100% acertada, mas a gente sabe que não é só o Netanyahu que é o responsável por isso. Eu não vou tirar crédito dele, algum mérito ele teve no momento de vender Israel a Pfizer como um projeto, né? Mas o que o Netanyahu e o ministro da Saúde, o Yuli Edelstein, fizeram foi vender Israel como um projeto para a Pfizer, né? Isso é importante a gente dizer. O que eles fizeram? Eles chegaram para a Pfizer e disseram o seguinte: a gente tem um sistema de saúde pública, né, baseado nas Kupot Holim, que são os planos de saúde público-privados, né, que eles têm um serviço terceirizado, mas eles recebem o orçamento deles quase todo do Estado, e é uma estrutura que foi criada desde antes do Estado de Israel existir enfim, pela agência judaica no seu momento, que era governada pelo sionismo trabalhista e socialista naquele momento, né, que criou esse regime, que era um regime para dar saúde para todo mundo, antes que houvesse o Estado de Israel, né, no que a gente chama de Ishuv, né, na estrutura pré-Estado de Israel. É um regime que existe até hoje. E ele é muito eficiente na prestação de serviços médicos, como médico de família, como os serviços básicos de saúde, prevenção e esse tipo de coisa. Por mais que ele esteja sendo sucateado nos últimos anos, em especial, né, e a gente tem que dizer isso, durante o período que o Netanyahu é primeiro-ministro, especialmente durante o período que o Moshe Litzman, foi ministro da Saúde, né, do Yadut Torá, do judaísmo da Torá, é um sistema que você precisa de muitas décadas para conseguir destruir, né, enfim, a sua eficiência, porque ele foi pensado durante muito tempo, ele foi implementado e ele de alguma maneira, ele é um sucesso. Ele tem problemas, claro que tem, mas ele é um sucesso, okay? Ele é um exemplo de saúde pública que funciona na área preventiva, okay? E vacina é a área preventiva. Então, a estrutura que as Kupot Holim têm para vacinar a população, okay? Ela é muito eficiente, ela está espalhada pelo país inteiro. Okay? Israel é um país que é muito pequeno geograficamente, então é muito fácil você ter uma estrutura geográfica que você enfim, perdão, é muito fácil você ter uma estrutura para conseguir dar conta de vacinar essa população inteira, de transportes, de passagem disso para lá, de auxílio médico, de enfermagem. A população de Israel não é grande, e o Netanyahu e o Yuli Edelstein conseguiram vender Israel e as Kupot Holim como um modelo que a Pfizer pode mostrar para o mundo, né, pode usar para mostrar para o mundo que a vacina dela funciona. Né? Então a Pfizer comprou a ideia, aceitou vender para Israel primeiro 3 milhões de doses, e agora aceitou, pelo jeito, vender para Israel outras 9 milhões de doses, né, para que Israel imunize totalmente essa população. Isso nessa mesma semana, a Moderna anunciou que ia mandar algumas dezenas de milhares de doses para Israel essa semana, mas pelo jeito Israel deve cancelar o acordo com a Moderna, já que esse acordo com a Pfizer é mais interessante, eles mandam uma quantidade muito maior, né? E a Pfizer vai poder vender Israel, em caso que a vacina funcione, como enfim, como publicidade própria, né? Como marketing seu, para dizer, olha só, isso aqui, a minha propaganda é essa: Israel vacinar sua população com Pfizer e o vírus não funciona mais aqui. E nessa guerra, o objetivo da Pfizer é ganhar, né, a briga com as outras vacinas ao redor do mundo, se mostrando mais eficiente, se mostrando melhor. Vale lembrar que a Pfizer é uma tecnologia nova, né, de cópia de RNA, não é feita com vírus inativo. Então, essa é a questão. Então, o Netanyahu ele vende esse sucesso da vacinação como sucesso dele, pessoalmente, político, né? Como um líder que tem influência no mundo, que tem um poder de persuasão e que inspira confiança, né? E a esquerda israelense está vendendo esse esquema de vacinação como um sucesso das Kupot Holim, que foram um regime inventado pela esquerda nos primeiros anos, até antes do Estado ser criado, e que depois foi fortalecido nos primeiros anos do Estado. E a verdade é que é difícil você tirar o mérito do governo, porque outros países não conseguiram ter esse mesmo sucesso, okay? Na hora de convencer a Pfizer de implementar, de vender essas doses, né, de serem usadas como propaganda. Mas se Israel não tivesse essa saúde pública inspirada no modelo enfim, socialista lá nos anos 20, né, até hoje em dia, um pouco diferente, mas naquela época era tudo público, mas com a estrutura bastante
dá para dizer que a Astura é consequência do que foi, dificilmente a Pfizer teria comprado essa ideia também. Então, tá aí a receita do sucesso, né, de Israel na hora de trazer essas vacinas para cá, e a gente espera que a vacina funcione agora, né? Ela tem, nos testes ela foi muito bem, foi que teve o melhor resultado, tanto em impedir o coronavírus, enfim, impedir a formação da doença, quanto em ter poucos efeitos colaterais. A gente espera que agora ela também seja eficiente contra as mutações, né, e que ela continue se mostrando eficiente agora com esse teste real na população israelense. Tem países no mundo que estão esperando um exemplo como o de Israel para poder vacinar a sua população, como, por exemplo, a Austrália. A Austrália, que é um país que tem muito pouco coronavírus, que eles conseguiram controlar o vírus, eles decidiram não vacinar a população por enquanto, para esperar ver o que vai acontecer com as vacinas existentes. Então, a Austrália, por exemplo, vai esperar ver o que vai acontecer com Israel, para saber de quem eles compram, e a Pfizer sabe disso. Então, eles escolheram um modelo que eles acham que vai ser eficiente. Vamos torcer para dar certo, né? Enfim, para mim, foi uma boa notícia que o Netanyahu deu hoje, né? A gente pode dizer que ele está pagando caro, que ele está usando isso para fins eleitorais, tudo isso é verdade, mas, enfim, outra vez eu vou dizer isso, é melhor que ele faça propaganda com coisas boas do que com mentiras ou com coisas ruins que ele venha fazer. Bom, entramos aí nesse terceiro lockdown, né? E uma das coisas que você comentou, né? Eu comentei lá no início também, é que a gente entra. Uma das características desse lockdown, né, é fechar o sistema educacional, que estava aberto até agora, né? Tanto para impedir que as crianças, né, fiquem doentes e contaminem outras pessoas, contagiem outras pessoas, como também para impedir, para fazer com que os pais das crianças fiquem em casa. Houve, né, uma frustração muito grande de toda a sociedade israelense no que diz respeito à paralisação do sistema educacional. Eu comentei disso na semana passada, né, que é impressionante a disputa entre os ministérios, parece que eles não estão trabalhando dentro do mesmo governo, parece que não são do mesmo partido e parece que não tem nem o mesmo objetivo. Mas, enfim, o ministro da Saúde, agora, quando se optou, né, por entrar nesse novo lockdown, a questão principal, né, que surgiu foi: e os colégios ultra-ortodoxos e as yeshivot, né, que nos outros lockdown permaneceram abertos, né? Houve um desrespeito à regra que todo o país, né, seguiu, as escolas fechadas, mas as escolas do setor ultra-ortodoxo permaneceram abertas porque elas são autônomas, elas não dependem do Ministério da Educação para funcionar, eles se organizam, então os alunos continuaram indo, isso levou a um aumento absurdo do número de doentes, né, no setor ultra-ortodoxo, e a gente vê exatamente a mesma coisa agora: 25% dos doentes, das pessoas que hoje estão doentes, vêm do setor ultra-ortodoxo, o que é um número muito grande, muito alto. Enfim, e a discussão toda agora é se o setor ultra-ortodoxo vai seguir a regra e vai fechar o sistema educacional também. A notícia é que um dos principais rabinos, né, o rabino Kanievski, Chaim Kanievski, né, que ele inclusive ele tem 90 e poucos anos, ele pegou corona e conseguiu passar pelo corona. Ele, essa semana, na verdade ontem, né, ele anunciou que as escolas devem ser fechadas por alguns dias, né? Ele não determinou nenhum tempo, mas ele falou que as escolas devem ser fechadas por algum dia, dando aí como chama? Uma orientação, né, para os seus seguidores, para que não vão às yeshivot e para que as yeshivot não sejam abertas. A questão é que o país inteiro ficou esperando a decisão do rabino Kanievski se deveria ou não fechar as yeshivot. João, a gente vai sair desse negócio do corona, né? A gente vai sair, em algum momento isso vai acabar. Mas o mais interessante vai ser entender como é que a sociedade israelense e o setor ultra-ortodoxo, né? Não a sociedade israelense e o setor ultra-ortodoxo, porque o setor ultra-ortodoxo ele faz parte da sociedade israelense. Mas como é que os seculares e os ultra-ortodoxos vão lidar, né, depois da questão do corona? Porque hoje a gente vê que há um racha muito grande, há uma separação muito grande, e o setor ultra-ortodoxo muitas vezes segura a gente ali pelo calcanhar, né, e determina para onde a gente tem que ir. Na verdade, eu não sei responder a tua pergunta. É muito difícil a gente, tipo, essa pergunta é uma boa pergunta e é exatamente por isso que eu não sei responder. Agora, o que me impressionou nesse caso, né, é que o Netanyahu teve que ter várias conversas com o neto do Rabino Kanievski, né, que é o líder é um dos dois líderes da corrente lituana, né, do judaísmo ortodoxo askenazita, né? É um dos rabinos com mais influência no mundo ultra-ortodoxo. Teve que ter muitas conversas, e o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, ele foi até ele
E depois de eu se reunir com ele, ele admitiu que ele foi pedir permissão, okay, pro rabino para poder fechar as escolas. Ou seja, o prefeito da cidade, okay, e o primeiro-ministro, eles têm a permissão do rabino dizendo que eles podem fazer o lockdown, que está tudo bem. Ou seja, olha qual é a ordem de prioridade desse país, né? O rabino que decide quando vai ter fechamento do sistema educacional, né? Não é o primeiro-ministro, o prefeito de Jerusalém não tem nenhuma ingerência. Tipo, o que está acontecendo nesse país? Você precisa da permissão do rabino para poder decidir se você vai fechar as escolas para impedir um vírus, que é parte de uma pandemia, né? Não existe uma epidemia descontrolada para fechar. Você está vendo que não está funcionando sem fechar o sistema educacional e você pede para o rabino permissão para fechar o sistema educacional. Enfim, qual é a ordem de prioridade desse país? Alguém me explica esse absurdo que está acontecendo? Porque eu li isso, eu tive que ler outra vez e outra vez, escutei isso no rádio, e eu não podia aceitar que eu estava escutando isso. Né? Quem pede permissão para mim, né, como cidadão normal, igual o Rabino Kanievski, para saber se pode fechar o jardim de infância dos meus filhos? Né? Enfim, qual o sujeito secular, hein, ou ortodoxo, não ultra-ortodoxo, mas ortodoxo, ou tradicionalista, ou muçulmano, ou árabe, que é consultado se as escolas podem ser fechadas ou não, se o sistema de ensino pode ser fechado ou não? Ora, a gente sabe que o público ultra-ortodoxo, né, parte dele pelo menos, não vai obedecer à determinação do Estado de fechar os institutos de ensino. A gente sabe que para eles isso é determinante para o dia a dia deles. Se os jovens não estão nas escolas e nas yeshivot, nas academias rabínicas, eles começam a procurar outras coisas para fazer e tem brechas para descobrir coisas que não têm a ver com o ensino religioso e se afastarem da religião. A gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Né, comentaristas políticos, pessoas que já foram ultra-ortodoxas, comentaristas da sociedade ortodoxa, sociólogos estudantes, eles cansaram de comentar isso, a gente sabe por que eles não querem fechar. Mas e daí? Né? E daí? Quem deu para eles essa autoridade toda de decidir por eles mesmos se eles vão fechar ou não? Se o governo decide que eles têm que ser fechadas as escolas, os institutos de educação do país inteiro, hein, que eles vão lá e prendam os diretores das escolas e das yeshivot que estão se recusando a fechar e mandem a polícia para fechar o lugar à força. Antes dele abrir, obviamente, não com os alunos lá dentro, mas enfim, que vão lá e circulem o lugar e botem faixa lá, e proíbam a entrada, e fiquem na porta. E acabou, e prendam, e levem presos os que insistem em abrir. Né? Não é difícil fazer isso. Com a população árabe é muito fácil fazer isso. Né? Com a população secular, com certeza fariam isso. Como assim não intervir numa situação dessa? Então, é uma ordem de prioridades absurda, né? Que o rabino da corrente lituana manda mais que o próprio primeiro-ministro em determinados assuntos no país, ou mostra que o primeiro-ministro, nesse caso, está entregue, né, às vontades políticas desse grupo, porque ele depende desse grupo também para poder se manter no poder. É de um absurdo sem tamanho, é uma coisa que deixa inconformado, que na verdade é assustador ler esse tipo de informação e ver que os seus olhos estão realmente vendo isso na tua frente. Né? E vale lembrar que o Kanievski, ele não só ele deu essa autorização, ele fez esse papel, como ele ainda, primeiro ele disse que ia fechar, depois ele disse, não fecho mais, não vou fechar nada, não vai rolar, e depois ele falou, tá bom, eu fecho. Ou seja, ele está brincando com o governo, ele está fazendo o que ele quer. Né? Ele falou assim, sabe o quê? Decidiu uma coisa, não vou fechar. O governo anuncia que vai ter um lockdown, ele vira e fala, e daí? Não vou fechar. Depois ele fala, sabe o quê? Vou fechar sim, melhor. Tem gente morrendo aqui, eu vou... Tinha razão, vou fechar. Mas vou fechar aqui por alguns dias, né? Não confirmou que vai fechar pelas 2 semanas. Por alguns dias, ou seja, se ele decidiu que depois de uma semana, 10 dias, ele vai reabrir, ele vai reabrir. Né? Como alguns grupos racídicos, né, que não é a corrente do Kanievski, mas também são ultra-ortodoxos ashkenazitas, já disseram, a gente não vai fechar. A gente já sabe que vão ter grupos que não vão fechar. Né? E eles não deram autorização, né? Não autorizaram o governo. Enfim, eles são, pelo jeito, menos importantes numericamente que o Kanievski. Então, o governo lançou o lockdown mesmo com eles anunciando que não vão fechar, sem receber a aprovação, né? A permissão para fazer o lockdown. Resta ver agora como é que a polícia, como é que o governo vai agir com esses grupos. Mas não me cansa de me surpreender essa situação. Não devia mais estar surpreso, mas eu continuo me surpreendendo. É isso. Vamos ver. Eu acho que é uma das questões centrais, né, aqui do país, a relação entre ortodoxos e seculares, e isso vai continuar sendo aí um dos pontos centrais de discussão por uns bons, longos anos. Vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelense. Afinal de contas, em pouco mais de 2 meses, a gente tem aí a 4ª rodada de eleições.
É isso, gente. Semana passada a gente falou da quantidade absurda de partidos, né, surgindo aí em tudo que é canto. Parece até cogumelo depois de chuva. Sai em tudo que é buraco. Porra, partido pra caramba. E essa semana continuaram surgindo alguns partidos, mas a questão principal aí que tomou a cena foi a disputa pelo voto da população árabe. O Bibi foi até a cidade de Fahem, que fica na região do Triângulo, chamado do Triângulo, onde tem várias, fica no norte do país, centro-norte, né? Onde começa a Galileia, vamos dizer assim, e toda a região da Galileia é a região que desde antes de 48 e até agora, né, é uma região onde o número a população árabe sempre foi muito grande, né? E o norte do país é marcado por isso. Enfim, ele foi a Fahem e acompanhou a vacinação, né? Inclusive fez uma selfie com uma pessoa que estava sendo vacinada, que depois foi descoberto que ele havia sido um presidiário, ele foi solto já há quase 3 décadas, né? Mas ele ficou preso durante um bom tempo também, 20 e poucos anos, por questões de segurança, e o Bibi tirou uma foto com ele sem saber disso, né? Inclusive fez vários comentários, falou: eu tô em Fahem, eu tô impressionado com a quantidade de árabes que tem aqui. O cara tá na cidade árabe e fica impressionado com a quantidade de árabes que tem na cidade. Mas enfim, disputa aí pelo voto árabe, o Meretz também entra nessa disputa, depois de ter feito uma discussão se ia ou não colocar candidatos, né, árabes em lugares preferenciais, né, no início da lista, né? Porque todo mundo que a gente vem acompanhando aí, o Meretz não vai ter um número tão grande de deputados. Então, até o quinto deputado pode ser que esteja garantido. Então, o Meretz está pensando também o que fazer. No final, eles resolveram, fizeram uma discussão se iria se tornar uma lista árabe-judaica, depois voltaram atrás, resolveram não assumir essa discussão. Porém, o voto da população árabe é muito importante para o Meretz, se ele também quer quer passar, né, a cláusula de barreiras. A questão é a seguinte, João: a direita vai entrar pesado aí para tentar dar uma destruída, não uma destruída, mas enfim, tirar o peso da lista unificada, né, além da aproximação com o partido Ra'am, ou o Meretz vai conseguir ocupar um vácuo e não vai deixar a direita tomar esse espaço? Não, o Meretz escalou, né, agora uma deputada, uma candidata árabe na sua fileira, né, no seu quarto lugar. Então, agora, dos 5 primeiros do Meretz são 2 árabes, e nos 10 primeiros do Meretz tem 3 árabes, né? Então, o partido ele decidiu não se apresentar como uma lista árabe judaica, mas eles entenderam que os votos no setor judaico eles podem minguar caso a votação seja estratégica, né, e tenha voto útil. E eles decidiram correr para a população árabe, que, vale lembrar, nas eleições de abril de 2019, nas primeiras das 3, renderam para o Meretz mais ou menos uns 50 mil votos, que são mais que uma cadeira, né? Salvaram o Meretz de não passar a cláusula de barreira. Então, o Meretz, eles têm uma aceitação aí no mundo árabe maior do que todos os outros partidos judaicos, né? Judaicos, eu digo, não por definição de judaicos, senão que por maioria dos eleitores, né? E, enfim, pela identidade do partido de uma maneira geral. E o Netanyahu, ele teve essa manha, né? Ele se aproximou agora do Uram nesse último momento, ele conseguiu derrubar, ele conseguiu, na verdade, fazer um estrago na lista unificada, ele conseguiu descredibilizar a lista unificada, que tinha conseguido seu recorde de votos, né, e de cadeiras, ele quebrou um pouco a estrutura do partido, e aí ele, não satisfeito com isso, ele resolveu fazer o quê? Ele, depois dos acordos feitos com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, ele resolveu fazer uma visita a Fahem, que é a terceira ou quarta maior cidade árabe de Israel, né? Como você disse aí, para tirar foto lá com o 1000º vacinado. O Netanyahu visitando uma cidade árabe é uma coisa, eu acho que é inédito, acho que ele nunca tinha feito isso nos últimos 10 anos como primeiro-ministro, né? Ele teve, pode ser que eu esteja enganado, mas no último ano com certeza ele não fez, e ele teve em Fahem, tirou a foto lá, e ele voltou de lá muito entusiasmado, e disse na reunião do Likud, ele falou: olha que a gente consegue ver aqui, tem árabes por todos os lados, dá para a gente conseguir aqui entre 1 e 2 mandatos, entre 1 e 2 cadeiras, né, ele quis dizer. E o Likud trabalha com a possibilidade de a votação nas cidades árabes para o Likud, ela rendeu ao partido entre 1,5 e 2 cadeiras, baseado em quê? Nas pesquisas que estão sendo feitas. O Likud mostrou um crescimento muito grande de votos nas aldeias árabes, né? O que o Mansur Abbas fez, na verdade, foi um tiro no pé, porque ele está perdendo votos para o Netanyahu. Enfim, se eu posso votar no Netanyahu direto, por que eu vou votar no Mansur Abbas, né?
se ele está disposto a dar alguma coisa para a gente aqui e a lembrar que a gente existe, por que eu não voto direto nele? E, enfim, isso realmente pode acontecer, né? É óbvio que agora está muito cedo, a gente não sabe como é que vai se organizar a lista unificada, se eles vão conseguir recuperar o prestígio, né? Alguns analistas dizem que os árabes eles vão votar na lista unificada se eles virem uma possibilidade de mudar o governo. Senão, pode ser que alguns decidam votar no Likud mesmo, porque pelo menos é melhor você ter um governo que de alguma maneira trabalha por você do que um governo que não vai fazer nada por você. E a lição do Mansur Abbas foi: olha só, a gente tem um governo que a gente não gosta, vamos trabalhar para que pelo menos a gente possa receber algumas coisas. E, enfim, o Netanyahu ele entrou nesse jogo, ele viu que ali tem voto, e quando ali tem voto, as mesmas pessoas para as quais ele incitou contra nas eleições de 2015, dizendo que era um perigo para a democracia israelense, agora viraram seus potenciais eleitores, né? E ele está lá tentando o voto deles. Mas não só isso o Netanyahu está fazendo, né? Enfim, ele está lá também tentando derrubar a lista unificada, entende? E ele está ali também tentando assegurar, de alguma maneira, que ele não vai perder a maioria, né? Não vai perder o seu direito de ser o maior partido. Porque se o Netanyahu apareceu com 27 cadeiras nas últimas pesquisas feitas pelo Canal 12, né? Já são 9 cadeiras a menos do que o Likud tem atualmente. E 2 delas, entre 1,5 e 2, estão vindo do mundo árabe, né, da cidade árabe. Isso quer dizer que na cidade judaica o Likud está com mais ou menos entre 25 e 25 cadeiras e meia, né? O que é uma queda de 11 cadeiras, mais ou menos. Então ele tem que recuperar o que ele está perdendo também, né? Mas, enfim, é uma novidade, né? Essa briga aí pelos votos no setor árabe. O que a gente tem visto é que os 65% de comparecimento dos eleitores árabes nas eleições de março de 2020 não deve se repetir agora em 2021. Né? Se fala hoje em dia, segundo as pesquisas, entre 50% e 59% de comparecimento, o que certamente diminuiria a quantidade de cadeiras da lista unificada e pode terminar por ser prejudicial também ao Meretz e ao próprio Likud, né, nesse caso. Agora a gente tem que esperar para ver se essa campanha do Netanyahu lá vai estar fazendo sucesso, vai render sucesso ou não. Bom, uma outra notícia aí também que movimentou o cenário político essa semana foi relacionada ao partido Yamina, né, do Naftali Bennett, que na semana passada a gente até comentou que ele fez, na semana retrasada, se não me engano, ele fez um pronunciamento na TV para informar que ele seria candidato a primeiro-ministro, né, no mesmo dia em que houve a saída do Zeev Elkin, né, do Likud, que se juntou ao Guidon Saar, e aí o Zeev Elkin fez um pronunciamento 10 minutos depois do Bennett, só que o pronunciamento do Zeev Elkin foi muito mais importante, então ninguém lembrou que o Bennett tinha feito um pronunciamento. Enfim, o Bennett, nas últimas eleições, eles inclusive já foram até do mesmo partido, né, várias vezes, com o Bezalel Smotrich. O Bezalel Smotrich é um deputado ultra-radical, de direita, ele apoia o pessoal dos Jovens da Colina, né, a gente falou deles aí no episódio passado, e sempre há uma discussão muito grande do Bennett, né? Se o Bennett junta nas eleições, ele corre com o Smotrich e com outros elementos aí da direita radical, né? E nessa semana, mais uma vez, a gente volta a ter essa discussão, principalmente porque ninguém mais, ninguém menos que Benny Gantz aventou a possibilidade também de se juntar ao Bennett, né? E a questão é a seguinte: com o Bennett, né, saiu aí nas pesquisas eleitorais, o Bennett com o Smotrich, ele perde votos. E isso também afastaria o Gantz. Por outro lado, também o Bennett, né, ele sempre busca ter uma visão mais ser, né, o candidato mais secular, né? Ele é religioso, né, mas ele sempre busca também dizer que é o partido dele é um partido secular, é um partido que tem espaço para todo mundo, enfim. E ele, nessa junção com a ultradireita radical, ele perde muito espaço. João, o Bennett vai escolher entre o Smotrich ou o Gantz, cara? Ou nenhum dos dois, né? Não, ele hoje deu uma entrevista num programa de rádio que eu escuto às quintas-feiras, que ele disse que ele não vai ter o Gantz no partido dele. Em geral, ele dá voltas quando ele não quer responder as perguntas, né? Nessa ele foi bastante claro. Ele perguntaram: você vai correr com quem? Você vai concorrer com quem? Aí ele falou: você vai entrar com o Gantz? Ele falou: não, com o Gantz eu posso fazer um acordo depois das eleições. Antes das eleições, não. Ele não vai concorrer no meu partido. Ele falou: no partido, não. Então ele já descartou o Gantz. Sobre o Smotrich, ele deu 1000 voltas. E o Smotrich foi entrevistado num outro programa, que passa ao mesmo tempo, eu escutei depois atrasado, né, no aplicativo. Né, e o Smotrich, ele só dizia o seguinte: eu espero que o Naftali, que já fez a escolha de concorrer separado da gente, não conseguiu passar a cláusula de barreira,
eu espero que ele dessa vez tome a decisão de que a gente concorra todo mundo junto. O negócio é que a pesquisa do Canal 12 divulgada essa semana mostrou que o Bennett ele ganhava 2 cadeiras se ele concorresse sem o Smotrich, né? E, enfim, o Bennett ele tem evitado falar sobre questões que possam comprometer a sua construção como líder secular e, enfim, razoável, né? E pluralista. Então, ele não tem falado muito sobre os assentamentos, né? Não tem falado sobre violência dos colonos contra a polícia, que a gente comentou na edição passada no podcast. Ele não tem falado sobre esses temas e também não tem falado sobre o elefante na sala, que é o Smotrich, né, que é o radical do partido dele, que não só é radical, como está pedindo aí 4 lugares entre os 10 primeiros, né? Que vale lembrar que o Smotrich ele representa um partido, né, chamado Ihuda Leumi, que é a União Nacional, que faz parte do conjunto de partidos que compõem o Yamina. Na verdade, o Smotrich acabou de sair do Ihuda Leumi ontem, né, e criou um partido chamado Partido Sionista Religioso, né, e, enfim, que é a mesma coisa, basicamente. Ele falou, bom, o Bennett decidiu que ele não vai mais representar o público sionista ortodoxo, eu vou, o meu partido é isso, e a gente pode concorrer em conjunto ou não. O Bennett vai dizer, ele falou, mas eu tenho certeza que eu vou passar a cláusula de barreira. Né? Isso não é uma questão. Toda a história, a gente sempre passou a cláusula de barreira. Quem não passou foi o Bennett. Enfim, eles estão aí numa crise que eu acho que no final das contas o Bennett vai acabar, enfim, dando um chega para lá no Smotrich, empurrando ele para concorrer sozinho. Mas eu não acho que o que aconteceu nessa última pesquisa é o que vai acontecer nas eleições. O Smotrich ele tem popularidade, né? Essas cadeiras que o Bennett ganha, elas teoricamente vêm de partidos como o Nova Esperança, do Guidon Sari, do Yesh Atid, mas eu não acho que ele vai conseguir se manter. Enfim, ele vai perder votos com a saída do Smotrich também, principalmente do pessoal nessa tipo, sionista ortodoxo, né, que no momento que o Smotrich aparecer nas pesquisas passando a cláusula de barreira, as pessoas vão dizer o seguinte, beleza, eu posso votar nele que eu não vou jogar meu voto no lixo, e no final, enfim, se o Bennett for primeiro-ministro, o Smotrich vai compor com ele. Né? Eu acho que esse casamento vai acabar. Entre os dois, já é um casamento em crise há um tempinho, vai acabar, mas eu não acho que o Bennett vai se dar bem com esse casamento acabando, não. Eu tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja errado. E essa semana a gente não teve nenhuma novidade no que diz respeito também ao outro espectro, né? O outro lado do espectro político, né? No caso, a esquerda sionista, né? A gente não teve aí nenhuma informação sobre partidos que vão correr junto, né? Tem vários partidos da centro-esquerda, enfim, eu não gosto dessa definição não, mas são chamados da esquerda sionista, que não passam a cláusula de barreiras, né? Como é o caso do Avodá, é o caso do partido do Ofer Shelah, o Meretz, que fica ali, né, no limite, o próprio Benny Gantz, e essa semana a gente até agora, pelo menos, não teve nenhuma informação sobre uniões e unificações para salvar esses votos aí, que no final das contas, se não passar a cláusula de barreiras, vai tudo pro lixo. Mas vai ter. Pode se preparar que vai ter. Sim, ainda tem um mês aí, né, para eles resolverem isso, né? Não, vai ter, porque o Partido Trabalhista não fez primárias e elas estão para acontecer agora. Quando tiver primárias, a gente vai entender o que está acontecendo ali. Sim, o Ofer Shelah não está passando a cláusula de barreira em nenhum momento, então não faz sentido ele insistir num partido sozinho, né? Um outro cara que era do Partido Trabalhista, o David Atom, né, que também foi chefe do Mossad, ele criou um partido essa semana também, que também não tá nem perto de passar a cláusula de barreira. Então talvez provavelmente ele vai se juntar ali também. E o Yaron Zeliha, que é um economista que foi professor, né, enfim, doutor em economia, que foi assessor do Netanyahu quando ele foi ministro das Finanças, enfim, que não é um cara de esquerda, né, mas qualquer pessoa com a cabeça mais razoável, né, acaba sendo jogada para centro-esquerda. Ele não está passando a cláusula de barreira, mas ele está, as últimas pesquisas do Canal 12, ele apareceu com 2,8%, que é muito próximo da cláusula de barreira, que é 3,25%. E se ele continuar tendo votos ali, mas não passando a cláusula de barreira até o momento chave ali, eu acho que ele vai acabar se juntando com o Yair Lapid. Vai acabar integrando o time do Yair Lapid, o que vai dar muita força para o Yair Lapid, eu acho, e vai possibilitar o Zeliha de ser deputado e de talvez realizar o seu objetivo aí, que é ser ministro das Finanças, né? Mas ainda vai ter junção, com certeza. O Partido Trabalhista vai ser um deles e o próprio Benny Gantz dificilmente vai concorrer sozinho, porque senão ele não passa a cláusula de barreira. Eu afirmo aqui agora, Benny Gantz, se concorrer sem juntar com outro partido, não passa a cláusula de barreira, e se juntar com outro partido, talvez não passe a cláusula de barreira.
Agora, é importante o Benny Gantz estar na próxima Knesset, para os partidos de oposição ao Netanyahu. É importante que ele esteja lá. Por quê? Porque a justiça decidiu que ela não cancela o acordo de rotação que o Benny Gantz e o Netanyahu fizeram. Então, se o Netanyahu não conseguir formar o governo depois das eleições de março e empurrar para outras eleições, né, durante esse tempo, em algum momento, pode acontecer do Gantz, que a partir de novembro esse é o acordo, do Gantz assumir o poder. Né? E porque, enfim, é um acordo que eles fizeram, aprovado pela Knesset, é lei. Né? Então, o Netanyahu não pode ficar provocando eleição atrás de eleição, né? Se o caso Gantz ele esteja na Knesset ainda. Se o Gantz não for eleito para a Knesset, ele não pode ser primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro ele tem que ser um deputado. Então, é importante que ele esteja ali. Alguém vai ter que absorver o Gantz para que ele esteja ali ameaçando o Netanyahu. Se isso não acontecer, aí o Netanyahu pode empurrar o país a eleições seguidas aí ad infinitum, porque não vai, porque, enfim, ninguém vai trocar ele pela lei. Então, é só essa deixa aí é relevante. O Gantz, ele tem alguma relevância ainda, enfim, por mais que muita gente não acredite. Eu não acredito, não. Esse cara aí ficou marcado na história. Mas tudo bem, vamos que vamos. Vamos passar então para o nosso terceiro bloco para a gente falar de outras notícias aí da Arena Doméstica. Mais uma notícia relacionada agora ao julgamento, né, do excelentíssimo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, marcado para começar agora em janeiro. O ministro da Justiça, né, o Avi Nistelrooy, que era o ministro da Justiça, ele informou que tudo permanece aberto, apesar do lockdown anteriormente, né, já tinha informado isso. Hoje também houve novas reuniões aí do Ministério da Justiça justamente para confirmar que as coisas continuam caminhando, mas é o que tudo indica, a gente vai ter já tem uma revisão aí do indiciamento que foi feito contra o Bibi, que aparentemente vai tentar novamente conseguir uma imunidade para não ser julgado nesse momento e possivelmente só ser julgado no futuro, quando deixar de ser primeiro-ministro. É impressionante, mas esse cara consegue sempre dar uma escorregada, né, cara? Pois é, o julgamento tem que começar na próxima quarta-feira, né? Se ele não conseguir o adiamento. Eu acho até que ele vai conseguir o adiamento e que ele tem até alguma razão para conseguir o adiamento. Por que eu digo isso? Porque enfim, a polícia, não é exatamente a polícia, a procuradoria, né? Teve 3 semanas para atualizar a acusação, né? Então eles atualizaram a acusação, inclusive a acusação ela foi divulgada, né? Ela foi tornada pública, tá? Uma beleza de detalhes, né? Diz a quantidade de vezes que o Netanyahu e membros da sua família entraram em contato, isso na pasta 4.000, né? Que é a pasta na qual ele é acusado de aprovar leis e dar benefícios financeiros ao Shaul Elovitch, que é o dono do Walla, né, do site Walla, para receber para ele ter uma imagem construída positiva por esse site, que é um dos maiores sites de notícia de Israel, né? Enfim, a acusação nova diz quantas vezes o Netanyahu e seus familiares tentaram intervir, né, no Walla, com sucesso, inclusive, a maioria delas com sucesso, né, mudando a maneira como o site ia, ou não exatamente mudando, mas dizendo como o site deveria noticiar ou o que deveria noticiar em relação a uma série de acontecimentos envolvendo a família Netanyahu, né? Não só o primeiro-ministro, não só as políticas do governo, como a família Netanyahu. O Netanyahu e sua família, né, eles interviram no Walla, segundo a acusação, mais de 150 vezes, e algumas delas estão detalhadas, né, pedindo para não divulgarem pediram para enfatizar quando ele fez um discurso no Congresso americano, né, pedindo para não divulgarem quando o número de mortos em conflitos tinha aumentado de um ano para outro, de soldados mortos, enfim. Agora não me lembro exatamente quais são, mas algumas delas saíram na mídia, né, detalhado, né, e, enfim, bastante detalhado, difícil, ficou mais difícil ainda para o Netanyahu. O Netanyahu disse, obviamente, que é normal que o primeiro-ministro entre em contato com a imprensa e que nada disso é proibido e blá, 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 mas, enfim, se você tem uma troca de favores aí, óbvio que é proibido, óbvio que tem suborno, o que a justiça tem que decidir é se teve troca de favores, se teve suborno ou não. Mas o que a defesa de Netanyahu alega é que se a acusação teve 3 semanas para preparar isso, eles também querem tempo, eles não querem só uma semana para poder ler a acusação e poder preparar a defesa, o que faz sentido, né? O negócio é que eles estão pedindo uma prorrogação de 2 a 3 meses
alegando que o lockdown influencia, alegando que o Netanyahu tá ocupado trazendo vacina para o país, e que tem uma série de questões para serem resolvidas, e que tem eleições, e blá, blá, blá. Só que, enfim, o próprio Netanyahu pediu adiamento das eleições para agora, para janeiro, né? E o próprio Netanyahu não passou o orçamento do país, trazendo o país a novas eleições. Então, eu acho difícil que a justiça aceite adiar por mais que 2 semanas, né? Mas ele também quer adiar porque ele quer pedir, né? Ele admitiu que ele pode pedir de novo imunidade. Ele está dizendo, olha, se essa é a acusação, né? Esse é o argumento dele, ou para alguns a desculpinha dele, se essa é a acusação, então eu vou pedir imunidade, porque essa acusação não faz nenhum sentido, né? E, enfim, agora o Netanyahu vai pedir imunidade por quê? Porque ele está vendo que o cenário agora para ele está mais favorável, né? Porque vários deputados da Knesset renunciaram porque estão mudando de partido, porque, enfim, isso na cabeça deles é mais razoável, blá, blá. E porque o Netanyahu, ele aparentemente conseguiu o apoio do Partido Uram, né, que é o movimento islâmico, com quem ele está fazendo negócios na Knesset, está aí fazendo troca de favores, e parece que uma das coisas que ele pediu para o Uram é que eles votassem a favor da imunidade do Netanyahu, né? Então, se ele conseguir esse pedido de imunidade, se ele conseguir adiar o julgamento e pedir imunidade, é possível que hoje ele tenha maioria na Knesset para conseguir imunidade, porque o bloco, né, Likud mais Yamina mais partidos ultra-ortodoxos, né, ele hoje são 57 ou 58 deputados, né? Eles eram, pelo menos. Mas aí você tem a Orly Levy, que praticamente mudou para o Likud, né, que era do Avodah Gesher Meretz, que foi para lá. Você tem esses 3 ou 4 do Uram, né? Então já são 63. É óbvio, o Netanyahu perdeu a Yael Shasha Biton, que foi o partido do Guidon Sar. O Guidon Sar, por sua vez, ele renunciou ao seu lugar de membro da Knesset, então seria um voto contrário à imunidade do Netanyahu, que não vai acontecer. A gente tem um deputado do Likud que está internado até agora, o David Bitan, com complicações da corona. Ele tinha melhorado, agora piorou essa semana de novo, voltou para a CTI. Enfim, mas ele, pelo jeito, está sentindo ali que ele tem maioria e ele quer pedir isso antes das eleições, porque depois das eleições, muito dificilmente ele vai ter maioria, né? O Bennett, quando foi perguntado hoje, nesse programa que eu escutei na rádio, se ele vai votar a favor da imunidade, ele ficou dando voltas. Ele falou, essa é uma situação hipotética, eu não quero ficar falando sobre situação hipotética. Quando ele pedir, a gente fala, né? E, enfim, ele respondeu quase tudo de maneira clara. Quando chegou a essa pergunta, ele deu 1000 voltas, ele não quis responder sobre isso. Então, eu entendi essa resposta dele como sim, vou votar a favor da imunidade de Netanyahu, porque quem fala que não quer votar, normalmente não tem vergonha, né, de dizer que não vai votar. Então ele deve estar sentindo que o ambiente está favorável. E ele vai pedir imunidade, provavelmente, se ele conseguir que esse julgamento seja adiado. E aí a gente tem que ver se ele vai realmente conseguir, se a lista unificada vai conseguir convencer o Uram de votar contra, né? Enfim, o Netanyahu não vai dar um tiro no escuro, ele não vai tentar pedir. Se ele pedir imunidade e a Knesset nega, ele só pode pedir daqui a 6 meses. Por isso que ele não pediu da outra vez. Ele guardou esse pedido no momento que a situação estivesse mais favorável. Então a gente vai saber se ele vai pedir. Se ele pedir, é porque ele vai ganhar. Então a gente vai saber isso daqui a pouquinho, não vai demorar muito, não. Enfim, agora a imunidade é para ele como primeiro-ministro, né? Não para ele como deputado. Então ele precisa ganhar a imunidade, depois precisa ganhar as eleições. E aí ele. Ou empatar as eleições, né? Enquanto está empatado, ele continua primeiro-ministro. Mas enfim, ele tem 2 questões decisivas aí, né? Ele ter essa maioria para a imunidade e ele ganhar as eleições. O Netanyahu precisa estar sempre ganhando. No momento que ele perder, ele perde a imunidade e ele também passa a responder não como primeiro-ministro. Ele vai conseguir menos adiamentos do caso e tudo vai dificultar a vida para ele. Beleza. E a nossa próxima notícia, eu vou ser sincero, essa notícia eu não acompanhei mesmo. Ela é relacionada ao Aryeh Deri, né, o líder do partido Shas e também ministro nesse governo, né, nos últimos governos, Netanyahu também. E o Aryeh Deri aí se colocando contra, né, os casamentos que estão sendo feitos online. Bom, na verdade, o Aryeh Deri ele se posiciona contra qualquer casamento, né, que não seja feito aí dentro da Arabanut, né? Lembrando que aqui no Estado de Israel, a gente não tem casamento civil, né? Toda a questão sobre o casamento ela é feita através das cortes religiosas, né? No caso, o casamento entre judeus, né, na Arabanut, o casamento entre muçulmanos na corte religiosa islâmica, e a mesma coisa acontece para os cristãos. Não há nenhum, por exemplo, se um cristão e um judeu resolverem se casar, não há uma... Eles podem hoje em dia, né, é possível você se registrar a sua união, a união civil, né? Mas não é casamento, não é visto da mesma forma, o que faz com que muitos jovens, muitos casais, não necessariamente jovens, mas muitos casais
vão até o exterior casar. O caso do Chipre é muito comum. Mas, enfim, o Deres coloca contra aí, mais uma vez, há uma flexibilização na forma de reconhecer a união, né, a união civil aí de pessoas. É a da tal democracia, né, cara, que acaba dificultando quando a gente mistura religião e Estado, né? Pois é, para quem quer saber um pouco mais sobre isso, né, tem uma série de artigos escritos no Conexão pelo Marcelo Treisman, pelo Yair Mal, pelo Gabriel Guzovski, né? A gente escreveu um especial sobre casamento em Israel tem alguns anos, 6, 7 anos. São vários artigos explicando a situação, né? Mas enfim, como o Marquinhos resumiu bastante bem, Israel só tem casamento religioso, não tem casamento civil, mas o Ministério do Interior, né, por determinação da Suprema Corte, reconhece casamento civil feito em outros países que tenham o selo de apostilo, né? Apostilo. E, enfim, os Estados Unidos, por exemplo, é um desses países. Eu me casei no Chipre, né? Numa ilha aqui próximo, um país aqui no Mediterrâneo, que é famoso aqui em Israel pelo fato de muitos israelenses que não querem se casar pelo rabinato irem se casar lá. Eles fazem um preço barato. Também casei no Chipre, cara. Também casou, pois é. Enfim, eu não quis me casar pelo rabinato, fiz uma cerimônia aqui em Israel e tal, e feita pelo meu irmão e pelos meus cunhados, enfim. E fui me casar no Chipre oficialmente, e aproveitei e passei lá uns 4 dias, um lugar bem bonito e tal. Então o Chipre acaba ganhando dinheirinho fazendo essa situação. E Israel perde muito dinheiro, né? Se tivesse casamento civil aqui, muita gente não ia viajar para o Chipre, nem para os Estados Unidos, nem para nenhum outro país desses. Mas Israel não tem casamento civil, né? Até hoje. E o Ari Ederi não é uma pessoa que é a favor do casamento civil. Obviamente, a gente falou dos ultra-ortodoxos ashkenazitas, a gente está falando agora do sefaradita, né? Mas nesse aspecto eles são exatamente idênticos. A visão de mundo dos partidos Shas ou judaísmo da Torá é exatamente a mesma. Mas, enfim, o Deri, por outro lado, ele é obrigado a reconhecer os casamentos feitos nesses países com apostilo, porque é a lei israelense, né? A Suprema Corte decidiu assim, tem jurisprudência e acabou. E ele decidiu não reconhecer os casamentos feitos online, né? Que é a justiça, a lei americana, feita no estado de Utah, nos Estados Unidos, reconhecidos pela lei americana, que dá o apostilo, dá o selo de apostilo, para você botar no teu certificado de casamento, né? E, enfim, algumas pessoas relataram aqui pelo menos 3 casais que o Ministério do Interior não estava aceitando esses casamentos, alegando que esses casamentos tinham sido feitos com 2 pessoas em Israel, né? São feitos por Zoom, já que, enfim, aparentemente os tribunais lá em Utah estão trabalhando por Zoom, porque para não ter nada presencial, para evitar a disseminação do vírus, e as pessoas estão aqui em Israel, enfim, têm o direito de se casar nos Estados Unidos, pagaram, fizeram um casamento e levaram para o Ministério do Interior. Já que não precisa viajar até lá para fazer, então vamos fazer isso aí online. E o Ministério do Interior disse, não, a gente não aceita isso aqui. Ninguém falou que a gente que é obrigado a aceitar o casamento online, né? Enfim, seria, na verdade, se é compreensível, eu não digo que está correto, mas é compreensível que na visão do Deri, como ministro do Interior ultra-ortodoxo, né, não aceitar esses casamentos, porque no momento que ele aceita o casamento online, você praticamente institui o casamento civil em Israel, que qualquer casal em Israel vai poder se casar online por algum estado norte-americano, ok? Pior de tudo, pagando para os Estados Unidos, não pagando para o governo israelense. Então você praticamente institui isso aqui. Então esse é o terror do Ministério do Interior. Isso aqui, esses casais, eles foram para a justiça. E se a justiça israelense reconhecer, aí acabou para o Chipre também, o Chipre vai se dar mal nessa situação, né? Acabou para todo mundo isso aí, porque todo mundo vai poder se casar online aí, pelo estado de Utah, a menos que Utah volte atrás depois que depois que a população estiver vacinada e exija um encontro presencial. Eu acho dificilmente que Utah vai mudar isso, mesmo quando que eles possam receber os casais presencialmente, mesmo que a população esteja vacinada e que o coronavírus não seja mais uma ameaça. Uma notícia ruim até para o Chipre, né? Mas para Israel, enfim, para pensamento ultra-ortodoxo israelense, é a pior notícia possível, né? Você está praticamente instituindo o casamento civil em Israel sem sair de casa, olha só que maravilha, né? E aí não vai ter outra saída para o Estado senão instituir o casamento civil, uma vez que é preferível que pelo menos as pessoas paguem para o Estado de Israel e não para os Estados Unidos, né? Então, enfim, uma notícia bastante curiosa, esses casais aí que não tiveram casamento validado pelo Ministério do Interior prometeram entrar na justiça, e o resultado dessa ação é fundamental, né, para a instituição do casamento civil em Israel, né? Eu acho que isso pode ser revolucionário, essa
essa situação causada pelo coronavírus pode ser revolucionária para as questões de religião e Estado em Israel. Se a justiça der razão para esses casais e o Ministério do Interior for obrigado a reconhecer esses casamentos, aí, meu amigo, vai cair por terra aí uma das mais famosas demandas ultra-ortodoxas, né, ortodoxas, na verdade, do status quo israelense aqui, de religião e Estado, que é a não existência do casamento civil no país. Vai cair por terra e aí vai liberar geral. Estou aqui ansioso para ver o que a Suprema Corte vai decidir. Vai ser engraçado, né? Se quem instituir enfim, né, o casamento civil aqui em Israel for o coronavírus, né? Depois de tanto Seger, tanto lockdown, tanto sei o quê, casamento civil pra galera. Pelo menos depois do coronavírus a gente vai poder ir aos casamentos civis, né? Porque agora a gente também não pode ir a nenhum casamento. Bom, vamos para a atualização então. Sexta-feira, 8 de janeiro, e por volta das 10 da manhã, 10h30, a justiça israelense divulgou que o julgamento do Netanyahu foi adiado, sem data definida, okay? Mas não vai acontecer na próxima quarta-feira, como era o programado, por conta não das questões envolvendo a sua defesa, né, como a gente comentou no podcast, que não teria tido tempo para se preparar. A justiça não levou isso em consideração, mas sim por conta do Seger, né, do lockdown. Então, o julgamento do Netanyahu está adiado por conta do lockdown, e sempre paira a dúvida, né, se o Netanyahu não instituiu o lockdown para adiar o seu julgamento ou não. Vale lembrar que o Avi Nissenkorn, que era o ministro da Justiça, que estava batendo de frente com o Netanyahu nesse aspecto e em vários outros, ele renunciou ao seu cargo, né, há pouco tempo, para poder se somar a outro partido, e hoje em dia quem acumula essa pasta é o Benny Gantz, que claramente não quis bater de frente com o Netanyahu nesse aspecto agora. Já que a gente está tocando nesse ponto, uma outra novidade que surgiu hoje na sexta-feira é que o ministro do Interior, líder do partido Shas, Aryeh Deri, foi outra vez indiciado, né? Digo outra vez porque nos anos 90 ele já tinha sido, inclusive passou cerca de 9 anos na cadeia, por acusação de recebendo de suborno. Ele teve uma outra acusação agora formal de corrupção, a qual ele vai responder na justiça, e muito provavelmente vai ser impedido de ser ministro, porque a lei israelense ela proíbe o pessoa exercer o cargo de ministro ao mesmo tempo que ele é réu na justiça, né? Isso não vale para primeiro-ministro, a gente comentou aqui em algumas edições de podcast, mas para ministro sim, inclusive a jurisprudência é no caso do próprio Aryeh Deri, lá dos anos 90. E a última atualização que a gente dá, que também hoje, na sexta-feira de manhã, a Pfizer, né, a fabricante de vacina Pfizer, anunciou que 2 das 3 mutações que existem hoje em Israel, que estão circulando, a gente não sabe em que grau, mas aqui em Israel, a vacina é eficiente contra 2 dessas 3 mutações, uma britânica e uma sul-africana. A terceira mutação que está presente aqui em Israel, que também é sul-africana, a gente ainda não tem testes para saber se a vacina ela é eficiente contra ela ou não. Mas enfim, aí uma boa notícia, ok? Então esse é o fim das atualizações, enfim, e até semana que vem. Bom, é isso. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burro. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, lá na cidade de Kfar Saba, o João que está atento às confusões da cidade de Washington. O João, na cidade com melhor qualidade de vida do país, Kfar Saba, atento às confusões decorrentes das eleições americanas. Pois aqui em Israel houve um concurso, uma votação entre torcedores para decidir para que time iria o jogador Atzili. O jogador Atzili teve uma votação entre torcedores do Maccabi Haifa e do Beitar Jerusalém, ou qualquer um poderia votar para onde o Atzili deveria ir. Semelhante promoção houve também na Federação Paulista de Futebol em determinado momento, e torcedores do Corinthians conseguiram trazer de volta o Marcelinho Carioca, que tinha sido contratado pela Federação Paulista. A Federação Paulista tinha contratado o Marcelinho e falou: o time que ligar mais vezes, que fizer mais votos, vai ganhar, e ele voltou para o Corinthians. E aqui fizeram igual, a votação era entre Maccabi Haifa e Beitar Jerusalém, 52-48, a porcentagem para o Maccabi Haifa, então ele deve vir para o Maccabi Haifa. É isso aí, né? Não dá para dizer que foi uma inovação israelense,
essa questão, até porque há 20 anos atrás ou mais já tinham feito isso para trazer o Marcelinho de volta para o Corinthians. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho, obrigadão por mais esse comentário aí. Eu espero que você passe um lockdown bem, sem falafel, cara. Mais 2 semaninhas aí sem comer falafel, Nelsinho. Segura as pontas aí que o falafel já volta. João, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui mesmo. Beleza, show de bola. Vamos lá, então eu vou desejar a você um Hag Seger Samer, um bom Seger aí, que seja um Seger feliz, um lockdown, né? É a palavra em hebraico que a gente acaba acostumando. Um feliz lockdown aí para o João, um feliz lockdown para os nossos ouvintes aqui de Israel. Eu não sei como anda a situação nos outros lugares do mundo onde os nossos ouvintes estão, temos ouvintes aí em diversos países, mas enfim, vamos que vamos, mais um lockdown, a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês do podcast do Lado Esquerdo do Muro. Valeu, João, um grande abraço, até lá. Abraço, até mais.